Olá, pessoal. Doenças causadas por protozoários, ou protozoonoses também, porque algumas são de animais não humanos e de humanos. Então, há algumas doenças, uma é a amebias. Amebias, aí eu vou falar, como estou falando dessa questão de doenças, algumas coisas é importante eu deixar claro. Um é o nome da doença, outra é o agente etiológico, a transmissão, vou seguir essa regra mais ou menos, e a prevenção. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos pensar a patologia, a agente etiológico, transmissão e prevenção. Bom, então, a amebias é causada por um tipo de protozoário. Eu vou deixar o nome, todos eles, nome científico, que é a Entamoeba histolítica. É o agente etiológico, a doença amebias. Como é que a transmissão? Através de água e alimentos contaminados. A prevenção se dá por conta da parte de saneamento básico. Por quê? Se alguém consumir um alimento in natura, pensar uma hortaliça, claro que isso é raro, mas o local onde tem pessoas infestadas, que sai junto com as fezes, ele pode estar ingerindo o agente etiológico, que é a amebas, tá? Esse é um daqueles que não tem locomoção, quer dizer, ele tem uma locomoção, mas é parcial, porque ele tem o pseudópteros, pés, pseudo é falso, podos, pés falso, tá? Quais são as consequências disso? Causar lesões no intestino. E um dos sintomas, tem tantos sintomas, mas um é a diarreia, outro sintoma é presença de sangue nas fezes, tá? Bom, uma outra doença, e não só doença, são as leishmanioses. As leishmanioses, existem várias. Existe a visceral, tá? Eu vou deixar o nome todos das doenças, a leishmaniose visceral, que ela é causada pela a Leishmania chagas, e tem o que? Um mosquito, que é a Lutzomia longipalpis, que é o transmissor. Bom, quando tiver doença, agora vamos lá. Patologia é a leishmania, que é a leishmaniose. Ela, se for a visceral, vai atacar fígado, baço, coração, rins e outros órgãos. O agente etiológico tem a Leishmania chagas, porque tem várias, causa problema de destruição dos problemas nos órgãos, por isso visceral, vísceras, tá? Bom, agora aparece uma transmissão. A transmissão existe agora, exige, na verdade, o chamado vetor. Muita gente está acostumada ao vetor da física, não, aqui é o transmissor. O transmissor, sempre nesse caso aqui, dessa doença, mosquito, tá? Vou deixar o nome também do mosquito, nomezinho do mosquito lá. Detalhe, quem faz a transmissão? Fêmeas. Mas por que as fêmeas? Porque elas precisam de hemácias para a maturação dos ovos. Logo, elas vão em busca de um animal chamado de sangue quente, e ao consumir esse sangue, elas acabam se infectando. Só tem essa leishmania? Não, tem outras leishmanias, tá? A outra leishmania é a leishmania visceral. Além da visceral, nós temos a leishmania tegumentar, que é a leishmania brasiliensis. Também a transmissão se dá pelo mesmo tipo de mosquito, que são as fêmeas. Os machos, por que os machos não transmitem? Porque eles se alimentam de seiva orgânica das plantas. Detalhe, as fêmeas se alimentam só de sangue, no caso elas precisam de hemácia. E por que elas se tornam um vetor? Porque o sangue é uma mistura, formado por várias coisas. Por exemplo, nós encontramos circulando as células de defesa, encontramos principalmente hemácias, que são células que transportam gases,
por exemplo, o gás oxigênio, O2, e o dióxido de carbono, CO2. Faz essa transmissão do coração, começando os pulmões, para todo o corpo, e do corpo traz para um retorno para o coração, depois para os pulmões, de CO2, para haver um processo chamado hematose. E nesse momento, o que acontece? Quando a fêmea desse mosquito vai se alimentar, ela regurgita, e aí, no caso, vai acontecer, vai levar o protozoário para a corrente sanguínea, e a pessoa, esse protozoário vai normalmente para as células do sangue, mas aí depois ele se propaga, vai infectar as células de órgãos. No caso, essa vai infectar a pele, causa ferida. É aquela popular que o pessoal vê nos cães, o cachorro tem que se torna um reservatório acidental, porque o reservatório é na natureza, no meio, no ambiente, vamos pensar, rural, de modo geral, ou seja, em matas, e aí, no caso, tem que abater o cão, não pode manter, não tem tratamento. Se ele mantém tratamento, nesse caso, para ele não, tem que sacrificar, tá? Então, é um outro tipo de leishmania. Bom, outro tipo de doença aqui. Além, tem outras leishmania. Doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é causada... A leishmania, só em termos de protozoário, é um flagelado, tem flagelo, por conta disso ele consegue se deslocar, tá? Doença de Chagas também é outro flagelo. Quem é o flagelo? No caso, a patologia é doença de Chagas. Por que recebe esse nome? Porque foi um médico cientista chamado Carlos Chagas que estudou, descobriu todo o ciclo. Então, vamos entender a doença de Chagas. É um flagelado, que ele vai ser transmitido, agora não por um inseto, mas não um mosquito, e sim um Triatomídeos. Triatoma infesta no Brasil é o mais comum. O inseto, como é que acontece a transmissão? O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi. Eu vou deixar esses nomes todos para vocês direitinho na descrição deles no vídeo, porque muita gente não sabe. Vamos pensar, o inseto, ele vai se alimentar de sangue, e agora não são só as fêmeas e machos, eles são hematófagos, completamente hematófagos, só se alimenta, em termos de alimentação, só de sangue, e agora eles também se alimentam de todo o sangue, conteúdo, eles não vão fazer regurgitar esse material. Bom, uma coisa que eu chamo a atenção, agora nesse caso, os outros estavam falando de reprodução assexuada, agora eu vou falar, esse aqui tem assexuado e sexuado, de que maneira? Quando ele está fora do corpo de um animal grande, a reprodução é sexuada. Vai formar esporozoítos, chamado, tudo, na verdade vai formar células masculinas e femininas, vão se encontrar e vão acontecer, ocorre a fecundação. Quando entra no corpo de um animal grande, no caso ser humano, reservatório na natureza são os animais mais diversos, tatu, gambá, cachorro do mato, raposa, vários outros animais, tá? Aí ele entra porque o animal, o pequeno, o inseto se infectou na natureza, ele está agora transportando no seu sistema digestório. Quando ele vai se alimentar, aí por conta de que esse bicho é chamado de barbeiro, vai se alimentar, normalmente é a parte do rosto, ele defeca. Ao defecar, a pessoa, ele causa uma lesão para sugar o sangue, retirar o sangue, e aí a pessoa coça, ao coçar, espalha as fezes com o flagelado, o Trypanosoma cruzi, e esse cai na corrente sanguínea. Ele passa a casos de ficar até 10 anos assintomático, ele vai se instalar em vários órgãos, na parte visceral, vamos imaginar, mas principalmente no coração. No coração ele pode causar uma cardiopatia, entre outros. O coração chamado coração Chagas, ou coração de boi, porque cresce, dilata, aumenta. E aí pode se propagar para outros órgãos, esôfago, por exemplo, fígado, baço, pode acontecer isso. Vamos pensar no estágio mais avançado da doença. O Carlos Chagas, só que o Carlos Chagas foi feliz porque ele estudou tudo, ele descobriu tudo, e aí o nome Cruzi vem, que ele quis homenagear outro médico sanitarista. Ele encontrou na natureza quem era o transmissor, onde era que estava o reservatório na natureza, como se transmitia. Ele também idealizou uma profilaxia, disse no início tem um tratamento com cura, mas não tem uma vacina, o que é que faz? É muito comum na área rural, em casas de taipas, ou seja,
é ter o máximo de cuidado que esse bicho, o inseto, no caso o teratoma, o barbeiro, ele assim, está lá ali, fica ali escondido, né, que daqui a pouco o que vai acontecer? Durante a noite ele sai, se a casa, a pessoa está dormindo, às vezes em cama, que às vezes não é nem tão adequado, somente em rede, ele chega na rede e aí vai sugar o sangue da pessoa quando está dormindo, que a pessoa está com sono às vezes profundo, não consegue acordar. Bom, então a doença, qual seria a profilaxia? Qual a prevenção no caso? Seria ter lá todos, vamos pensar, rede e camas para o mosquito não ter alcance, nem sempre é possível, principalmente que é uma doença tropical e subtropical. O Brasil ele tem muitas áreas de ocorrências, então seria ter uma casa bem feita e as janelas e portas ser teladas para o inseto não entrar. Então isso não é tão fácil. Bom, outras doenças é a malária. A malária nós temos, é causada pelo um protozoário. Agora esse, ele não tem, é o esporozoário, ele não tem estrutura locomotora, tá? É o plasmódio, o gênero plasmódio. Nós temos 4 diferentes tipos de malárias, tá? A malária infecta muita gente, é transmitida, o plasmódio é transmitido por quê? Pelo mosquito do gênero Anopheles. As malárias, elas podem causar o quê? Quando elas entram, o protozoário entra no corpo da pessoa através desse mosquito, e aí no caso o mosquito só do gênero é fêmea, não tem macho. Ela regurgitou sangue, parte do sangue, e aí o protozoário vai. Esse protozoário, ele no mosquito, ele tem reprodução sexuada. No ser humano, ele vai para as hemácias. E aí a reprodução, ele forma uma quantidade enorme de reprodução assexuada. Quando ele está se reproduzindo, o que vai acontecer? Ele destrói as hemácias. Por destruir as hemácias, libera também substâncias tóxicas. Logo o corpo reage. Ao reagir, causa febre. Essas febres podem ser de 48 horas. Tem uma de 36, tem uma de 48 e uma de 72 horas. Tá? Todo momento que ele tem esse ciclo, quando esse ciclo que é assexuado das hemácias, ou seja, do ser humano, toda vez que o ciclo vai se completar, ou se completa, o que acontece? Liberou uma quantidade de toxina, aí o corpo reage, febre. E aí tem essa febre, que tem a terçã, a quartã, são denominadas. Bom, se a gente pensar, como seria a prevenção? Uma seria evitar o mosquito, não é fácil. Seria telar as casas. Essas doenças são transmitidas por mosquito, agora aproveito para falar. O que acontece? Esses mosquitos eles têm preferência por 2 horários no dia. Quais são os horários? Ao amanhecer, ao entardecer, é o período que eles chamam de penumbra. Então, seria nesses momentos as pessoas, por exemplo, tentar evitar as casas, residência na área rural. Por exemplo, malária no Brasil, onde tem malária. Aconteceu um caso agora recente, do lado de São Paulo, mas a malária são casos isolados, certamente pessoas que saíram da região norte. É na região norte do país que pega também uma parte centro-oeste. Por exemplo, Mato Grosso, é possível encontrar, talvez em alguma parte de Goiás, na divisa lá com a região que pertence ao centro-oeste, na região norte, e os estados da região norte do Brasil e norte do Maranhão, porque também está dentro do bioma amazônico. Então, uma doença bem séria, uma doença que infecta milhões de pessoas no mundo, mata cerca de 650 mil pessoas anuais ainda, a malária, as malárias, que tem várias malárias. Então, tem que ter todo um cuidado. Quem vai viajar para as áreas tem que ter o máximo de cuidado. Já tem vamos pensar, algumas drogas que a pessoa usa, mas não tem a prevenção, que seria a prevenção vacina. Na verdade, todas as doenças aqui que eu estou falando não há vacina, tá bom? Essas doenças todas não tem vacina, é tudo tratamento, é evitar o local e ter o máximo de cuidado, tá? Quando se infectarem, fazer o tratamento. O tratamento normalmente tem quinina, tem outros produtos, outros fármacos, mas tem que ter o máximo de cuidado porque a doença mata, ainda mata no Brasil e mata fora do Brasil. Bom, uma outra doença é a toxoplasmose. A toxoplasmose é causada pelo também um esporozoário, que não tem locomoção, ou seja, não tem estrutura locomotora, é o Toxoplasma gondii. Qual é o problema maior? Infecção. Esse é o agente etiológico. Quais são os sintomas?
Pode dar febre, pode ter uma série de consequências, mas qual é a questão mais séria para mulheres? Como que é a transmissão? A transmissão pode ser pelo vento, pode ser pelo contato físico. Quem são os reservatórios? Grandes reservatórios. Claro, tem animais selvagens, mas pensando em termos de animais domésticos, principalmente gatos e pombos. Quais são os cuidados? Todas as mulheres que um dia quando pensar em engravidar, elas devem, que ficam alerta, fazer o quê? Tomar vacina. Essa tem vacina. Tomar vacina porque caso ela venha se infectar durante o período de gravidez, principalmente nos primeiros meses, vamos pensar até 90 dias ou até antes um pouco, há grandes chances da criança, do bebê, desenvolver sequelas. Por exemplo, nascer faltando um membro, nascer com problemas cefálicos, nascer com problemas motores. Motor não é nem tanto. Uma das coisas que pode acontecer, que é relatado, é a hidrocefalia. O que é a hidrocefalia? A cabeça crescer cheia d'água, ficar com muita água. Então, claro que muitas mulheres que contraem, que se infectam com toxoplasma gondii, que desenvolve a toxoplasmose, e o bebê nasce saudável. Mas isso é uma recomendação. Tem vacina, não sei se hoje está distribuída no Sistema Único de Saúde, por exemplo, vamos pensar, sistema na família, tratamento da família, o acompanhamento, mas é a prevenção. Então, é uma doença que ainda causa muitos problemas. O reservatório não tem como eliminar, e também a pessoa não tem como evitar a infecção, porque ela é infecção contagiosa, passa pelo ar, passa pelo contato físico. Cuidado é presença de gatos, presença de pombos, que é muito comum dentro das cidades, e todas as mulheres que pensarem em ter um filho, fazer o pré-natal, nesse pré-natal certamente vai tomar a vacina. A vacina até então, aí uns cerca de 8 anos, ela custava em torno de R$90, mais ou menos isso. Hoje eu acho que é disponível na rede pública de saúde, tá certo? Então, gente, são essas doenças, eu vou deixar o nome de cada um agente etiológico, tá? O nome, porque quando tem transmissor, quando tem vetor, deixar o nome dos vetores, tá? Bem direitinho para cada uma das doenças, inclusive as malárias, o nome das 4 malárias que existem no mundo. Só existe no Brasil? Não, existe aqui na América do Sul também, na América, a parte tropical, e existe na Ásia e na África. Então, ela está contida nessa parte do planeta, nessas partes, tá bom?